Começa agora, Saúde com o Especialista. Bom, agora a gente vai conversar com ela, nossa especialista de hoje, Karine Rosa, que está aqui com a gente. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva, pós-graduada em pilates, né? Ela trabalha com uma abordagem multidisciplinar, mestre em ciências da saúde, especialista em reabilitação do joelho. Ufa, que currículo, hein, Karine? Pelo amor de Deus, que coisa boa. Bom, a Karine, né? Karine, tá errado aqui. Karine, seja bem-vinda ao nosso programa, então, tá? E a nossa semana de estreia, tá? Do programa Doutor Me Consulta aqui na rádio. E aí eu já quero saber um pouco como é que funciona, né? Esse tratamento maravilhoso para recuperação, para reabilitação. É uma reabilitação, né, Karine? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Então, a gente, digamos de modo geral, a fisioterapia ela vai entrar não só como um tratamento, mas ela também funciona como uma questão de qualidade de vida, uma questão de manutenção. Então, a gente tem tanto a parte em relação à questão de reabilitação, mas também promover um melhor desempenho e uma qualidade de vida mesmo para as pessoas. O Pilates, qual o impacto do Pilates nessa reabilitação? Conta pra gente. O Pilates, ele vem crescendo, digamos, no dia a dia absurdamente, principalmente depois da adesão, às vezes, de famosos, né? Percebi vários estúdios aqui na cidade, inclusive de Pilates, né? Sim, esse deve fazer muito ano, bem, né? Com certeza. Ele vem agregando, né, na nossa qualidade de vida. Então, atleta melhora o desempenho, idoso funciona como uma questão de atividade física, e também o Pilates ele é usado como uma questão de reabilitação para quem tem dores na coluna, alguma disfunção no corpo ou dores em geral, principalmente aquela dor que tu tem há anos e a gente não consegue às vezes ter um fortalecimento específico. E a pessoa vai se medicando, se automedicando, e a dor vai continuando e vai mascarando aquela dor e nunca vai, né? Aquela dor vai se persistir se não for tratada nunca, né, Karine? A gente acaba fazendo quando a gente se automedica, né, a gente vai mascarar a consequência, que é a dor, mas a causa vai continuar ali. Então, eu sempre dou para os meus alunos o exemplo. Se eu começar a te beliscar, tu vai sentir que eu tô te beliscando. Se eu faço algum tratamento placebo ou uso uma medicação, ela vai deixar a dor de existir, mas eu continuo te beliscando. Então, a partir do momento que eu paro de tomar remédio, a dor vai voltar, porque a causa daquela situação continua ali. E ela não resolve, né? Da noite pro dia. Resolver. Ela precisa de tratamento, ela precisa de fisioterapia para que esse quadro seja reversível, né? Na maioria das vezes é reversível? Então, a dor geralmente ela vem dando sinais no dia a dia pra gente. Então, a gente não passa, digamos, a travar do nada. A gente vem sentindo várias dorzinhas na coluna, então tem um tempo. E da mesma forma, eu preciso de um tempo específico para conseguir tratar aquela dor. Tem dores realmente que a gente consegue eliminar. Tem outras que a gente consegue promover uma qualidade de vida melhor por conta do quadro, digamos, da doença em si, ela é degenerativa, que é o quê? Ela não tem cura. Então, ela vai geralmente progredir cada vez mais. Nesse sentido, a fisioterapia ela entra para tratar em relação a frear essa progressão e proporcionar uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, meus pacientes eles vão ter uma vida, digamos, com dor baixa, mas pelo quadro, digamos, da patologia em si, dependendo do que ele faça, ele extrapole, aquela dor pode dar um sinalzinho ali de novo. É isso que eu ia te falar. Afinal de contas, cada caso é um caso, né? Então, geralmente, as pessoas que procuram esse tipo de reabilitação através do Pilates, como é que ele se dá? Quem é que pode praticar? É todo mundo que pode fazer? Esse tipo de reabilitação é indicado para todo mundo? Isso, o Pilates ele não tem contraindicação absolutamente nenhuma. O que a gente fala é que o Pilates ele vai ter algumas restrições específicas de algum movimento ou de algum posicionamento ou até mesmo intensidade do exercício, sendo mais leve ou mais pesado de acordo com cada paciente. Mas a contraindicação do Pilates ele não tem. Então eu vou ter desde a minha gestante que está procurando um trabalho de parto melhor, ter mais força específica, como também, por exemplo, um atleta que quer ter uma desenvoltura melhor, prevenir lesões, ou o meu idoso, que é um tipo de atividade física de baixo impacto. Então, para quem tem dores crônicas e em vários pontos do corpo, consequentemente ela consegue ter um resultado mais efetivo. Mas
botando na ponta do lápis. Eu não tenho como passar o mesmo tipo de treinamento de um idoso para um atleta de fisiculturismo. Mas o Pilates em si, ele não vai ter contraindicação. Só essas adaptações para cada paciente e cada biotipo corporal. Vamos lá, lombalgia aparece muito? Demais. Acho que o nosso É um dos carro-chefe campeões de coluna. Ou é lombalgia ou hérnia de disco. Hérnia de disco é outra também, né? Eu acho que deve ser muito procurado. Sim. A gente fala que é como se fosse o mal do século. Ou a gente vai ter uma escoliose, ou a gente vai ter uma dorzinha ali no joelho, ou uma hérnia de disco. Colocando em uma proporção, por exemplo, um paciente que tenha lombalgia aos 35 anos e um paciente que tem essa lombalgia aos 70 anos. O Pilates, o impacto do Pilates na vida de cada um deles é diferente? Os exercícios são diferentes? Como é feito? O resultado em si, final, ele basicamente vai ser atingido nos dois perfis desses pacientes. A diferença vai ser, às vezes, o tempo de resposta. Porque um paciente, digamos, com 35 anos, como você falou, é um paciente mais ativo, é um paciente que consegue ter uma consciência corporal melhor. Provavelmente ele tenha só a lombalgia, então só tem aquele tipo de doença para estar tratando. E, às vezes, o meu idoso, ele vai ter outras coisas no corpo. Ele não vai ter uma resistência corporal, porque, querendo ou não, a gente, de acordo com o que vai passando o tempo, a gente faz com que o nível de sedentarismo aumente. Então, isso são outros fatores que eu tenho que levar em conta durante o tratamento. Mas que, no final das contas, a gente consegue ter o mesmo resultado. Sim. Só que em tempos, digamos que eu vá começar a ver resultado com 3 meses, mais ou menos, no meu idoso vai demorar um pouquinho mais, que é igual a academia. A academia tu tem que fazer um determinado tempo para você conseguir ter resultado. Exatamente. E no Pilates não vai ser diferente. Então, a gente sempre bate muito na tecla dos pacientes para eles entenderem que não vai ser com 1 ou 2 sessões que a gente consegue fazer milagre. É um tratamento que, conforme, se você interromper, você não vai ver, né, uma melhora. Exatamente. É igual a academia, se você não for, não vai ter um milagre da noite pro dia. É um processo, a gente sempre fala que é um processo. E assim, da mesma forma que a gente fala em relação à academia aqui, eu fui lá, malhei, tive meu resultado. Quando eu sumo da academia, consequentemente aquilo vai embora, porque... Vai tudo embora por água abaixo. Agora, pra ganhar, é rápido assim. que ganha, né? É incrível isso. Eu quero mandar um alô especial pra Cláudia, lá da Patrícia Veículos, que tá acompanhando a gente, tá acompanhando a entrevista com a Karine aqui. A gente tá falando pra você que sintonizou agora aqui na Monte Roraima. Seja muito bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Eu tô falando com a fisioterapeuta Karine Rosa. A gente tá falando um pouco sobre reabilitação da coluna, reabilitação do joelho. E aí, nesse contexto, Karine, eu quero saber quais os benefícios do Pilates para a coluna, para aquele paciente que está se tratando. Conta pra gente. Nossa, se eu E números, ficar falando aqui, a gente vai a tarde todinha, mas de forma geral, fortalecimento não da coluna, mas como um corpo um todo, a questão de um ganho de flexibilidade, alongamento, prevenção de dores. Vou trabalhar também em relação a equilíbrio, coordenação, consciência corporal, postura, e daí vai. É bem extenso, né? Daí é só o começo. Qual a importância do fortalecimento da região e como a gente consegue prevenir as dores e as doenças na região? Então, com o fortalecimento em si, a musculatura ela consegue ter a força de sustentação e a força como um todo para realizar qualquer tipo de movimento. Quando a gente não tem essa força específica, a gente vai acabar sobrecarregando alguma outra parte do corpo, principalmente articulações. E isso vai fazer com que a gente tenha essa questão de propensão a desenvolver alguma coisa, a famosa hernia de disco, ou um desgaste da articulação, ou algum outro tipo de processo inflamatório, porque, digamos, eu não tenho força no músculo A, então o músculo B está fazendo o papel dele e do músculo A. E aí acaba que a gente faz uma sobrecarga naquele local, consequentemente gerando novos processos inflamatórios e desencadeando tudo. É como um efeito cascata, digamos assim. A gente falou sobre coluna. Vamos falar um pouco sobre joelho? Com certeza. O que aparece mais lá na tua clínica? Qual tipo de reabilitação de joelho? Acidente de moto, deixa eu ver se eu adivinho, se eu acertei. Vamos lá. Então, tem também. No geral, a gente tem, digamos, 2 públicos hoje lá na clínica. Tem pacientes pós-cirúrgicos, né, de joelho. Esses pós-cirúrgicos vão ter desde acidente até mesmo o paciente que teve algum tipo de lesão no esporte. Ou eu também tenho pacientes que teve um desgaste corporal da própria articulação do joelho, que é a condropatia, que a gente chama. Então, é o desgastezinho daquela articulação, ela vai diminuindo de tamanho
e acaba gerando dores. Então a gente tem lesões tanto cirúrgicas como lesões não cirúrgicas também. Falando em joelho, eu quero dar um puxão de orelha na minha vozinha, que tá acompanhando o programa direto de João Pessoa, na Paraíba. Vozinha, beijo pra você, beijo pra minha mãezinha também. E a gente fala um pouco sobre isso, porque olha, por incrível que pareça, a minha avó acho que tem uns 80 anos. Sabe aquela pessoa que ela não dobra o joelho pra baixar? Inclina o tronco pra Inclina o frente. tronco pra frente e vai embora. Então, a gente já vê isso, e isso foi desde sempre. Imagina só. Ela não deve mais ter joelho, né? Ela tem complicações para andar devido a isso também. Sim. Ela utiliza aqueles sapatos ortopédicos. Então, tudo isso também a gente consegue fazer na reabilitação, né? Sim, com certeza. A gente Principalmente pro idoso. também. O idoso, óbvio que a demanda e o nível de exigência vão ter algumas adaptações, mas a gente consegue estar trabalhando sim, principalmente para quando o idoso, que já é uma coisa que acontece no dia a dia, tem esse desgaste do joelho, ele tem uma propensão a ser um paciente de futura prótese. Então a gente tenta tardar essa cirurgia o mais longe possível. Existe isso, os casos cirúrgicos, né? Você consegue converter esse quadro em quantos % dos pacientes? A fisioterapia em si, ela Então, consegue retardar ou não é necessário fazer cirurgia em muitos casos? Depende, Casos digamos, específicos. Isso, depende muito do, digamos, do estilo de vida e o perfil do paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que têm o ligamento cruzado anterior rompido, e o estilo de vida dele não depende daquele tipo de mecanismo, digamos, do lesão. Do joelho, no caso. Mas tem outros que querem correr ou jogar futebol. Eu não tenho como deixar esse paciente com essa lesão voltar ao tipo de atividade física por conta da instabilidade. Já é diferente de um idoso. Tem idosos que sentem dor, mas ela não é uma dor que impede ele de caminhar, não impede eles de terem a vida dele do dia a dia, só que tem dor. Então a gente entra como um tratamento convencional, que a gente chama, de prevenção, para tentar fazer com que essa cirurgia seja tardada ao máximo possível lá para frente. Aproveitando então, eu quero que você fale um pouco pra gente. A gente sabe que não tem contraindicação nenhuma, afinal de contas o Pilates ele é adaptável, Exato. não é verdade? Como é que a gente pode... Fala um pouco pra gente, as pessoas que estão escutando o programa, que às vezes estão retardando esse processo, que precisam fazer esse tipo de fisioterapia, convida elas então para ir lá no seu espaço, né, e fazer esse tratamento, fazer uma avaliação, né? Conta pra gente um pouco. Então, primeiramente eu queria convidar todos vocês que estão ouvindo a gente aqui na rádio para ir fazer uma avaliação. Para todo mundo que estiver escutando a gente e precisar entrar em contato, a gente está com um convite especial. Então, a nossa taxa de avaliação para as pessoas que estão escutando, ela vai ser isentada. Olha, que legal, hein? Não, quero aplausos. Aplausos, por favor. Quem estiver ouvindo o Doutor Me Consulta agora e for lá na clínica, né? Isso, tem a taxa de avaliação isentada. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso de vocês. Entender o que está causando dor, ou às vezes tem alguma coisa que eu quero melhorar no meu desempenho. A fisioterapia, ela não está aqui somente para tratar algo que te incomoda, mas às vezes uma busca por uma coisa que está te incomodando. Às vezes eu estou me sentindo um pouquinho mais torto por um lado, às vezes eu quero melhorar o meu condicionamento físico. Então, a fisioterapia, ela realmente é um aliado para estar no dia a dia. E a gente tem que fazer uma questão de prevenção também, igual o médico. No médico a gente faz um check-up. A fisioterapia, ela também serve para isso. Karine, eu quero te agradecer pela presença aqui no Doutor Me Consulta. Nossa semana de estreia. Eu espero te ver ainda muitas vezes aqui pra gente falar sobre outros temas relacionados à sua especialidade. E aí, o espaço é seu para você poder falar um pouco lá do espaço, suas redes sociais também, telefone para contato. Fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez o convite. Com certeza eu espero voltar em breve aqui. E fica novamente o convite para quem está ouvindo a gente. Caso tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato com a gente, o nosso telefone é o 9114 8120. Estamos localizados no bairro Messejana, próximo ao posto de saúde ali do Messejana. E caso queiram entrar em contato, podem entrar pela minha rede social, Karine Rosa, 14, ou o telefone da clínica, o Instagram da clínica. Instagram da clínica é Clínica KR Pilates e Fisioterapia. Se botar só Clínica KR, já vai aparecer por lá. Super fácil, Clínica KR, tá?
Obrigado, tá? Pela Obrigada participação mais uma aqui no vez. programa. Volte sempre, tá bom? A gente espera que você aí do outro lado que esteja acompanhando a entrevista esteja gostando. Já deixa o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem 991541079. A gente vai agora, né, para música. É isso? Vamos de música? Vamos curtir uma musiquinha para animar a tua tarde? Eu volto já já, não sai daí.